paz do nosso Cristo, nosso Senhor, ela seja sempre abundante na sua vida, na vida da sua família. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho, mais uma vez, de me deixar adentrar no seu lar, onde quer que você esteja. É um prazer enorme poder compartilhar a palavra do Senhor, aprender mais dessa palavra que nos fortalece, nos estimula a seguir sempre em frente. Lutas temos, desafios tremendos, mas a gente sabe que com o Senhor Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, o meu estímulo, as minhas orações, recebam todas elas, porque tudo isso é para motivar você a estar sempre seguindo em frente, sem perder as esperanças. Porque Jesus voltará, Ele prometeu isso, e o assunto desse momento é sobre a volta de Jesus. Mas antes eu quero agradecer aqui, deixar registrado a minha gratidão a Deus, as mensagens que eu tenho recebido. Não são mensagens fáceis. É difícil pregar sobre isso porque envolve muito juízo de Deus e falar de juízo dói muito. Por quê? Porque a gente sabe que nem todo mundo conhece a Jesus. E falar dos juízos de Deus para quem não conhece a Jesus dá um aperto muito grande no coração. É muito bom pregar sobre mensagens que falam do amor de Deus, faz parte da natureza de Deus. É muito bom pregar sobre mensagens motivacionais, mas a gente não pode simplesmente negligenciar também os juízos de Deus. Então, de qualquer forma, fica aqui registrado o meu carinho, eu conto com suas orações, obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo incentivo. Isso com certeza em Jesus me deixa ainda mais forte, porque eu sei que é Deus consolando o meu coração e dizendo, através de vocês, pastor, continue firme, continue pregando essas mensagens para alertar o povo de Deus. E a Bíblia também diz, né? Ai de mim se não fizer isso. Então, muito obrigado pelo seu carinho, por esse feedback. Vamos orar ao Senhor, porque a pergunta que não quer calar, pastor, quando Jesus voltará? Tem se falado muito a respeito da vinda de Jesus, mas Jesus não volta. Quando é que isso vai acontecer e como vai acontecer, pastor? Então, vamos olhar para a palavra do Senhor, vamos encontrar esperança na palavra do Senhor nesse tema muito importante. Feche seus olhos. Pai Santo, querido Deus, obrigado, Jesus. Obrigado mais uma vez por aprender mais da Tua Palavra, por essa oportunidade de aprender mais da Tua Palavra. A gente sabe que os dias são maus, mas mesmo em dias assim, o Senhor tem falado conosco. Então, meu Deus, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado, Senhor, pela esperança de vida eterna, esperança de que a Tua volta está mais próxima do que nunca. Firma, Senhor, os nossos passos. Firma, Senhor, os passos daqueles que ainda não conhecem ao Senhor e precisam dessa firmeza na caminhada para terem esperança. Aqueles que já conhecem ao Senhor, ó Deus, aviva ainda mais o seu espírito para que possam entender que o Senhor não está alheio às coisas que estão acontecendo no mundo e que as Tuas promessas, todas elas serão cumpridas. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, te pedimos que o Senhor, de maneira muito clara, fale conosco por meio da Tua palavra que não volta vazia, pois confiamos única e exclusivamente no Senhor. Obrigado mais uma vez, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, a palavra do Senhor em Mateus 24. É muito importante entender isso porque as mesmas pessoas que perguntam, pastor, quando Jesus voltará? Ou, pastor, eu conheço a Jesus, mas se Jesus voltar e eu não estiver pronto, não estiver preparado, estiver dormindo, como é que vai ser? Eu que conheço a Jesus, serei pego de surpresa? Porque eu entendo, pastor, eu já li na Bíblia e fala que Jesus virá como um ladrão da noite. Mas essa surpresa será apenas para aqueles que não conhecem a Jesus? Ou nós que conhecemos a Jesus também seremos pegos de surpresa? Mateus 24, a palavra do Senhor nos diz isso, como ponto de partida, na verdade. Até porque é um contexto bastante familiar, onde Jesus, poucas horas antes do fatídico acontecimento que o levou à cruz, todo o sofrimento, a cruz, a morte, Jesus está com seus discípulos e está consolando os seus corações. Eles queriam saber quando aconteceria, quando Jesus voltaria. E a gente encontra, dentre todas as histórias que ele conta, ele traz uma alusão daquilo que aconteceu nos dias de Noé, que as pessoas não estavam nem aí, Noé avisando que o dilúvio viria, mas as pessoas pouco se importaram com isso, e Jesus faz essa alusão que a vinda do Filho do Homem, se referindo a si mesmo, seria como nos tempos de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, se casavam. Depois de toda essa ilustração, Jesus traz mais uma ilustração. Ele diz em Mateus 24
a partir do versículo 42. Ele diz assim, ó: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. E aí ele diz no 43, mas entendam isso, olha só o alerta, entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, versículo 44, assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Eita, pastor, e agora? Realmente se cumpre aquilo que eu pensava, que eu imaginava, que Jesus realmente vem como um ladrão da noite e que se eu não estiver preparado vai ser terrível, vai ser uma surpresa e tal. Olha, a Bíblia traz consolo e conforto aos filhos de Deus. Quando a Bíblia mostra em várias passagens a respeito do descanso, a respeito do consolo, do conforto que nós temos em Jesus, isso é de forma ampla, de forma geral. O crente, o salvo em Jesus Cristo, não precisa ficar desesperado. Mas pastor, Jesus está alertando aqui que a gente tem que vigiar. É verdade, a gente tem que vigiar, temos que ser prudentes, temos que vigiar com relação aos nossos pensamentos, às nossas palavras, às nossas ações, porque isso agrada ao Senhor. A gente não pode viver mais como a gente vivia antigamente, mas isso não significa que a gente tenha que viver num estado de alerta, de tensão. Ai meu Deus, porque a qualquer momento Jesus vem e agora... Jesus não nos chamou para isso, para esse estado de confusão e de desespero. No momento em que a gente recebe Jesus como Salvador, isso traz consolo, conforto, descanso aos nossos corações, mas não é uma liberdade para viver em libertinagem, para viver de qualquer forma. Pelo contrário, atentos sim, mas não paranoicos. Até porque a gente dorme, a gente vacila vez ou outra. Então como é que fica isso? Se a gente vacilar naquele momento que Jesus aparecer como um ladrão da noite, eu vou ficar? Jesus não vai me levar? O que vai acontecer comigo? Todos esses questionamentos, os cristãos lá em Tessalônica, os tessalonicenses, todos eles tiveram esses questionamentos. É pertinente, faz parte. Mas o apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, por meio do Espírito Santo, na palavra, consolou aqueles irmãos. E aí eu quero convidar você a viajar para a primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Tessalônica. Primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Porque depois que Paulo, o apóstolo, ele consolar os irmãos a respeito do arrebatamento, falando que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiros, nós, os vivos, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E Paulo termina esse contexto dizendo para aqueles irmãos em Tessalônica, consolem uns aos outros com essas palavras. Ele vai abranger um pouco mais esse assunto no capítulo 5. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, porque a palavra de Deus é uma só. Ela está sempre em harmonia nos seus 66 livros. Todos eles apontam para Jesus. E dentro dessa questão, desse questionamento a respeito do que vai acontecer, se eu estiver dormindo, se eu vacilar, quando o ladrão da noite vier, Jesus vier como um ladrão da noite, o que é que vai acontecer comigo que conheço a Jesus? O apóstolo Paulo vai trazer mais um consolo àqueles irmãos e como é palavra de Deus, vai consolar também o meu e o seu coração. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. A partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: irmãos, notem que o apóstolo Paulo ele está sendo muito claro. A carta direcionada aos crentes não é para todo mundo. É consolo àqueles que depositaram a sua vida, a sua confiança em Jesus Cristo. Então ele diz: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá de que forma? Como um ladrão à noite. Aquilo que Jesus havia falado com os discípulos. Perceberam como a palavra de Deus é tão maravilhosa e harmoniosa? Está em perfeita harmonia? Eu não preciso mais ficar rendendo esse assunto porque vocês já sabem, meus irmãos.
Quanto àquele dia e época, olha, o Senhor Jesus virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz, segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Notaram aqui a acepção, não acepção no sentido pecaminoso, mas a acepção no sentido de separação. O apóstolo Paulo falando com crentes, e agora dizendo o que vai acontecer com os descrentes. Eles sim estarão em terror, em pânico, porque a destruição virá de repente para eles. Como a mulher que sente dor de parto, que de repente está lá com o bebê na barriga, e naquele momento próximo a dar à luz, o bebê avisando, ela sente uma dor tremenda. É no susto para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Ele diz mais: mas vocês, olha só, olha a divisão e a orientação que o apóstolo faz. Mas vocês quem? Para quem a carta foi escrita? Para os crentes, para os irmãos. Claro que muitos descrentes têm acesso a essa carta. Eu não posso me iludir, eu sei que tem muitos descrentes também acompanhando essas pregações. E você precisa estar atento. Você, enquanto descrente que não conhece a Jesus, você precisa abrir o olho. Abra o olho, jovem. Mas vocês, irmãos, olha o versículo 4. Vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Nós não precisamos ficar desesperados, entrar em pânico, porque esse dia não irá nos surpreender. A palavra do Senhor ela é muito clara, ela é muito objetiva. Para nós, os crentes, nós precisamos estar em alerta. Nós não seremos surpreendidos com a chegada de Jesus como ladrão da noite. Vocês todos, os crentes, os salvos em Jesus, versículo 5, vocês são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não seremos surpreendidos como aqueles que vivem em trevas. Então há uma separação, uma divisão muito clara nesse argumento e nessa forma de noticiar o dia e a vinda do Senhor como ladrão da noite. Aí ele diz assim, isso aqui que parece deixar um pouco confuso as pessoas que conhecem a Jesus. Portanto, versículo 6, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Olha aqui mais uma vez aquela explicação muito clara. Não é porque eu sou salvo em Jesus, que eu entendo que a qualquer momento Jesus virá, que eu vou viver de qualquer forma. Não é isso. Pelo contrário, porque eu tenho uma nova vida, a minha maneira de pensar, falar e agir tem que ser diferente daqueles que não conhecem a Jesus. Mas a Bíblia não está dizendo que eu tenho que ficar em estado de alerta o tempo todo, em pânico, numa paranoia. Não é isso. Jesus não nos chamou para o medo. Jesus não nos chamou para o terror. Terror, trevas, medo repentino, para quem não conhece a Jesus. Para nós não, porque somos do dia, não somos das trevas, não somos da noite. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo 7, pois os que dormem, os que vivem de qualquer forma na libertinagem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Perceberam no contexto que há uma diferença muito clara entre estar atentos, vigilantes, sóbrios, diferente daqueles que não vigiam e vivem de qualquer forma, o famoso 880. Muito cuidado com isso, porque quem não conhece ao Senhor está na libertinagem, vivendo de qualquer forma. Aí o apóstolo Paulo diz no versículo 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, ou seja, fortalecendo a nossa fé na esperança que temos em Jesus, e do amor e do capacete da esperança da salvação. E aí ele diz no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, Deus não nos destinou para o medo, Deus não nos destinou para a insegurança, para a paranoia, para o pavor, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Já é assegurada a todo aquele que confessa Jesus como Salvador e crê no seu nome para salvar. E aí o apóstolo Paulo ele vai dizendo que ele, Jesus, por nós, ele morreu por nós para que, olha só, Jesus morreu por nós para que estejamos acordados,
quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Lembra que eu falei a respeito de que nós somos crentes e podemos vacilar? Vacilamos sim, vacilamos. A diferença que há entre o crente e o descrente é que o salvo em Jesus, quando ele vacila, o Espírito Santo o faz lembrar que ele tem um Salvador que perdoa pecados. E aí qual a diferença? A gente não vive na prática do pecado. Vacilamos? Sim, mas não fazemos dos nossos vacilos, dos nossos pecados, um hábito. Quando pecamos, reconhecemos imediatamente isso e confessamos o nosso pecado a Jesus. Diferente daquele que não conhece a Jesus, que tem como prática o pecado. Então, olha a diferença, olha como é importante o discernimento da palavra de Deus. A palavra diz, ele morreu por nós para que quer estejamos acordados ou dormindo, vivamos unidos a ele. Por isso, olha só, versículo 10, ou versículo 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, a palavra do Senhor, ela estimula a estarmos sóbrios, a vigiar, porque somos falhos? Sim, somos falhos. Não como os demais que não conhecem a Jesus. Porque quando a palavra de Deus nos garante a salvação em Cristo Jesus, isso aqui enche o nosso coração de alegria. A gente começa a entender que o próprio Jesus, ele nos trouxe essa segurança. Quando Jesus ele se reuniu com seus apóstolos, com seus discípulos, falando a respeito da sua vinda, ele, claro, queria alertar alguém, parece que foi Pedro, perguntou lá quando aconteceria isso, qual o sinal da tua vinda, para que a gente possa realmente estar observando tudo isso. Jesus disse, olha, sinais irão anteceder a minha vinda, mas entendam que mesmo diante desses sinais, o mundo inteiro estará numa paz. Quando eles estiverem em paz, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, aí sim, de maneira repentina, virei como um ladrão de noite. O apóstolo Paulo, diante dessa revelação que ele recebeu de Jesus, e entendendo a situação em que os irmãos em Tessalônica, os irmãos tessalonicenses, eles estavam enfrentando, e eles estavam diante desses argumentos, porque algumas pessoas estavam preocupadas, muitas estavam pensando, ai meu Deus, se Jesus voltar agora e eu estiver fazendo tal coisa, será que eu serei arrebatado ou arrebatada? Será que Jesus vai me levar? Outras pessoas, olha o famoso 880, outras pessoas em Tessalônica também deixaram de trabalhar, porque diante de uma deturpação de entendimento do ensinamento do apóstolo Paulo, muitos disseram, não, então vamos parar de trabalhar, porque a qualquer momento Jesus voltará mesmo. Então, qual o sentido de eu trabalhar? E o próprio apóstolo Paulo, ele diz, olha, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. É 8,80? Então vamos lá, não quer trabalhar, também não coma. Então, diante de todos esses questionamentos, o apóstolo Paulo, sendo usado como instrumento nas mãos do Espírito Santo, para orientar aquelas pessoas, e não somente isso, para consolar os corações dessas pessoas que estavam na paranoia, ele traz esse ensinamento. O arrebatamento é uma realidade? É. Vai acontecer de que forma? No abrir e fechar de olhos. E isso ele disse aos irmãos, aos cristãos em Corinto. Ele fala lá em Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, que vai acontecer num piscar de olhos, abrir e fechar de olhos. Só que aos irmãos em Tessalônica, ele já começa a dizer, olha, vocês são do dia, vocês não são mais das trevas, não são mais da noite. Esse dia vai surpreender em trevas a vida daqueles que não conhecem a Jesus. Mas vocês, irmãos, que conhecem a Jesus, quer estejam acordados, quer tropecem, mas não façam disso um hábito, e venham a dormir, o dia do Senhor não vai surpreender vocês. Porque Deus não chamou vocês para o medo, para o pavor, para as trevas. As pessoas têm que começar a entender que quando se vive uma nova vida em Jesus, é nova vida em todos os sentidos. Na sua maneira de pensar, falar e agir, tudo isso muda. Você vive em paz, porque Jesus disse o quê? Para aqueles que querem seguir a Ele. Olha, eu vos deixo a paz,
A minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Jesus está garantindo paz aos nossos corações neste mundo que a própria Bíblia define que já está no maligno, mas que a gente não precisa viver em paranoia. Quem não conhece Jesus, sim, aí sim, deve estar atento, deve viver em paranoia, porque não sabe que hora Jesus vem e quando vier será surpreendido em trevas, como dores de parto. Para quem não conhece Jesus, sim, abra o olho, jovem. Mas para nós que conhecemos a Jesus, não seremos surpreendidos nesse dia. A Bíblia fala que uma trombeta, ela vai tocar antes, no capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses. O arrebatamento ele vai acontecer de forma que uma trombeta será tocada, nós os crentes ouviremos o ressoar dessa trombeta e com certeza se eu estiver dormindo ou você estiver dormindo, a gente vai acordar. Não naquele susto nem nada, mas é como se Jesus já estivesse dizendo e preparando os nossos corações, olha, estou chegando. O mundo não vai saber disso, porque o mundo será surpreendido, porque os crentes serão arrebatados. É por isso que é uma forma de trazer consolo e paz ao seu coração. Você que é crente, você que é irmão e irmã em Cristo, fique em paz nas Escrituras, receba esse consolo de Deus, mas para você que ainda não conhece a Jesus, aí eu preciso dizer, em nome do Senhor Jesus, se arrependa do seu pecado, se volte para Deus. Descanse em Jesus, entregue sua vida para Ele. Saia dessa vida de temor, dessa vida de paranoia, porque vale a pena confiar em Jesus. Se entregue a Ele e com certeza todos os seus medos serão sanados. Uma vida eterna de gozo e alegria está prometida a você que entregar sua vida a Ele. Vale a pena. Esse mundo não tem nada a oferecer. Os prazeres que o mundo tem a oferecer são temporais, são momentâneos. Vale a pena trocar tudo isso por aquilo que Jesus promete na sua palavra em termos de vida eterna e prazer e gozo eterno. É o meu desejo, é a minha oração para que o poder do Espírito Santo venha ressuscitar o espírito morto na sua vida, você que não conhece a Jesus. E para você que conhece a Jesus, em nome de Jesus, continue pensando de forma que agrade ao Senhor, falando de forma que agrade ao Senhor e agindo da forma que agrade ao Senhor. Porque a qualquer momento Jesus virá. Como um ladrão da noite? Sim, mas não como uma surpresa terrível para nós que conhecemos a Ele através da sua palavra. Que Deus continue te abençoando, é o meu desejo no nome de Jesus. Amém e amém.